Quais serão os melhores fundos imobiliários para 2026? Eu continuo bem otimista, mas agora com o mercado meio que tentando prever o quando, né, essa Selic vai cair. E o mais importante é a gente observar um arrefecimento das curvas longas de juros, que essa sim é o verdadeiro norte para a precificação da renda variável como um todo. E aí, quando você fala curvas longas de juros, só para a galera entender, é o juro do título do Tesouro IPCA 2040, 2050, que substituíram 35 e 45. Então, quando a gente fala de curva longa de juros, são os juros da B-longa. O que é a B-longa? É a NTN-B de longo vencimento. A NTN-B é o Tesouro IPCA, que a gente costuma chamar no Tesouro Direto de Tesouro IPCA, de vencimentos mais longos, 2040 e 2050, principalmente 2040, que a gente é o mais próximo ali dos 10 anos, que é o que a gente usa para precificar fundos de tijolo. A gente usa esses títulos para descontar o fluxo de caixa dos ativos quando a gente traz o dinheiro do futuro a valor presente. É uma forma que valor dos aluguéis, né? Dos VPLs, que a gente traz a valor presente, a gente usa 10 anos de fluxo de caixa, então por isso que a gente usa uma taxa de livre de risco mais próxima de 10 anos que for possível. Para comprar, você não consegue mais 2035. Tinha o 2035, cara. Era tão fácil, era só... Agora a gente tem que usar o 2040. E interpolar, tentar fazer um jogo de interpolação para você chegar na NTN-B de 10 anos. Mas olhando, voltando, né, dando um passo atrás, olhando o cenário macro, e aí quando a gente olha a questão esqueci, da pandemia. Fala, e aí quando a gente olha... Aí quando a gente olha o cenário da pandemia, se a gente trouxesse a inflação desde lá até hoje, o IFIX deveria estar mais próximo dos 4.700 pontos. Então a gente está mais de 1.000 pontos atrás ainda do que deveria ser. Já está na fase de recuperação, né? Ainda está na fase de recuperação, porque a gente teve dos últimos 5 anos 2 de muitos desafios, e essa recuperação ainda não recuperou a inflação. Estamos sim nas máximas históricas, mas é uma recuperação nominal. Então, espero que 2026 ainda seja um ano excelente para os fundos imobiliários. E também eu comentei até sobre um estudo que observa quando que é o melhor momento para investir em fundo imobiliário antes da queda de juros. E aí tem um estudo bem profundo da XP que eles fizeram, inclusive do meu colega Marx, que fala que o melhor horizonte para você aportar, olhando os últimos 3 ciclos de corte de juros, é de 4 a 12 meses antes. Então, entre 4 e 12 meses antes não faz tanta diferença você investir antes, mas 4 meses antes, até a data de corte, faz muita diferença, e quem investe depois que a Selic começa a cortar, esse retorno total fica muito próximo do CDI cru, ou seja, um CDI mais 2, CDI mais 0. E quem investiu de 4 a 12 meses antes fica com entre CDI mais 6 e CDI mais 8. É claro que a gente está falando no mundo de olhar o retorno passado, olhar tudo que aconteceu no passado, mas a gente vê que esses ciclos eles se repetem já pela terceira vez, né, que foi o estudo, e a gente tem a 4ª vez que isso está acontecendo, da valorização do IFIX acontecer antes da queda. Então, temos aí a grande janela de oportunidade. Por quê? É a grande janela de oportunidade, porque a gente está exatamente há 4 meses antes, onde o mercado espera que essa Selic caia. Então, é natural que, quando começar a cair, isso já vai ter sido boa parte precificado. Não é que você não vai ganhar, é claro que essa apreciação ela tende a ser de maneira contínua, mas a maior apreciação ocorre antes da queda. E a gente tem esse cenário, é o que eu ia te perguntar. Corte de juros no Brasil, a gente tem 2 cenários de corte de juros, juros nos Estados Unidos e juros no Brasil. Primeiro vamos falar dos juros no Brasil, que a gente já começou a falar. Qual a sua expectativa? O mercado tem aí algumas apostas, qual a sua expectativa? E você acha que vai cair até quanto, pelo menos 2026? O Boletim Focus, no último relatório, já teve uma mudança, né, na Selic terminal, que é a Selic para o final do ano de 2026, a Selic terminal de 2026, e também a Selic terminal do final do ciclo de corte, né, lá para 2028, também teve uma alteração, que pela primeira vez, depois de muitos meses, passou para uma Selic de 1 dígito, né, 9,75. Mas o que você espera para o começo do ano? E mais do que isso, já respondendo, já linkando, são 2 perguntas em uma, que você espera do corte de juros
e quais os fundos imobiliários vão mais se beneficiar, pelo menos os setores vão mais se beneficiar com isso? Perfeito. O que eu espero realmente que a política econômica seja feita de uma maneira que a gente tenha algum aprendizado com do passado. Ou seja, não adianta a gente sair cortando tudo então você desiste. e ter que aumentar isso de novo. Aprender é uma coisa que eu particularmente estou cada vez mais cético, crente de que o político vai fazer alguma coisa para ajudar. Então, eu não acredito em políticos, políticas econômicas, nada disso. Então... A política econômica, quando a gente faz esses cortes muito agressivos, depois tem que aumentar depois de novo, isso gira muito descrédito dentro do mercado financeiro. Então, quando a gente olha assim, poxa, o que eu espero para o início do ano? Que esses cortes sejam mais amenos e constantes, e a inflação seja acompanhada de perto para que a gente não tenha um corte mais abrupto em atendimento ao mercado. A gente vai ter ano de eleição, a gente sabe disso, mas a gente está olhando uma certa independência, né, do Banco Central, então, em manter essa Selic mais elevada, mesmo com os últimos 2 cenários de inflação, né, as últimas divulgações de inflação mais amenas, e eles ainda vão segurar isso pelo menos para o início ali do ano. Então, de panorama macro, assim, vamos ter 2 dígitos ainda pelos próximos 2 anos, com certeza, de Selic nesse patamar. E isso vai beneficiar ainda muito os fundos de papel. Então, a falar, mas então a Selic, todo mundo fala isso, a Selic vai cair, os fundos de tijolos vão ser os mais beneficiados. Acho que há um mix disso, porque a Selic ainda vai estar muito alta, a inflação ainda tem que ser contida, e para estar tão alta é porque a inflação ainda está muito alta. Então, a gente tem um cenário de fundos imobiliários muito indexados a IPCA+, pouca coisa tem CDI+, a gente procura até fazer dentro das carteiras um mix de indexador, mas 90% dos fundos que a gente tem são em IPCA+. Então, a Selic ela não tem tanta influência assim nos fundos de papel, porque é mais redeado pela inflação. E quando a gente olha os fundos de tijolos, todos os segmentos praticamente estão performando mais que os fundos de papel em 2025. E eu acho que esse é um cenário que vai permanecer para 2026. Então, os fundos de shoppings, logística, tanto os fundos híbridos, né, que agora tem aglutinação de gestores, aglutinação de fundos, tem mais fundos híbridos e emissões, né, para fundos híbridos. E quando a gente olha em comparação ao IFIX, todos esses segmentos estão valorizando mais que o IFIX. E aí a gente tem o IFIX aí próximo dos 15%, 16%, os fundos de papel valorizando menos que o IFIX durante esse ano, e mais atrás de tudo estão os FOFs, que não capturaram ainda essa valorização. Mas FOF é um negócio que não presta. Eu sempre falei, FOF, que é o fundo de fundos, funds of funds, não dá certo. Na minha visão, eles vão acabar. Não era nem para existir. Já começa por aí, porque isso aí é o gestor empurrando, é o mercado financeiro fazendo o pequeno investidor de otário, aí empurra a falácia de que o gestor vai conseguir fazer o trade que o pequeno investidor não consegue. Não, aí você terceiriza a escolha, porque aí o gestor ele também não consegue. Ele não consegue não é porque ele é incompetente, isso é importante ser dito. Ele não consegue porque o mercado é pequeno, não tem liquidez. Aí o gestor com bilhões para poder movimentar, ele não consegue movimentar. Aí o mercado cai, ele apanha, ele não consegue aproveitar e fazer esse trade que a pessoa física consegue. Por quê? Porque ela opera pequenininho. Então, FOF, para mim, graças a Deus que está acabando essa porcaria. E o pior de tudo do FOF é que quando a cota cai, o gestor ele não tem manobra para fazer vendas. Então... O negócio começa a cair. Se ele vende, cai mais ainda. Cai mais ainda e ele pode ter um impacto de dividendo. Então, o gestor ele fica reticente a vender porque ele pode ter que diminuir os dividendos e aí vai cair o que você falou, mais ainda a cota porque o dividendo caiu. Então, ele fica preso em operações que não deram certo. Então, acho que essa grande deficiência do FOF e os multi-estratégias que vão começar a mixar CRI, outra porcaria. Ativos de... Outra porcaria esse negócio de hedge fund, lixo!